Bom, gente, no vídeo passado nós falamos do decaimento alfa, beta e gama. Retomando, decaimento alfa emite um núcleo de hélio. Decaimento beta, você cospe um elétron e um nêutron do seu núcleo vira um próton, tá certo? No decaimento beta+, você cospe um pósitron. Nisso, o seu próton no núcleo vira um nêutron. É como se o próton perdesse uma parte positiva dele, tá certo? Se transformasse em um nêutron e aí a massa atômica ali é preservada, né? Você mantém o núcleo com o mesmo número de prótons e nêutrons, a diferença é que um próton virou um nêutron, ou seja, eu mudei o elemento, tá certo? Mudei o número atômico. Bom, muito bem. Agora a gente vai falar no processo de fissão nuclear. O que é o processo de fissão nuclear? É uma reação forçada, tá? De quebra do núcleo atômico. O que você faz? Você pega aqui como exemplo o urânio 235 e taca um nêutron lá dentro. Por que tacar um nêutron? Porque esse nêutron ele não sofre repulsão nenhuma de nada nem ninguém, ele consegue chegar no núcleo e aí ele gruda nesse núcleo, certo? Se a gente jogasse um próton ali, ele poderia ser repelido dos outros prótons que estão no núcleo. Então você joga um nêutron, esse núcleo absorve esse nêutron, esse urânio 235 vira um urânio 236 altamente instável e ele se quebra. E na hora que ele se quebra, ele vira xiônio, estrôncio, ele joga energia para tudo quanto é lado também. A gente tem que lembrar aqui que nessa fissão, você pode ter certeza absoluta que a gente tem perda de massa. Ou seja, esses caras aqui, eles saem com muita energia, tá certo? E aí, essa reação aqui, ela é muito complicada de domar. Por quê? Bombardeia o urânio 235 com um nêutron, ele decai e ele joga mais dois nêutrons fora. Esses dois nêutrons eles podem ser usados para fazer com que mais dois urânios 235 decaiam também. E cada um desses dois urânios 235, cada um deles vai jogar dois nêutrons, fazendo que no total eu tenha 4 urânios para sofrerem fissão. A gente tem a reação em cadeia. E para piorar, gente, esses átomos filhos aqui da reação, eles continuam sofrendo decaimento, porque eles também são instáveis, tá? Tanto o xiônio quanto o estrôncio, eles continuam sofrendo decaimento e continuam liberando energia. Beleza? Essa é a reação que a gente tem em algumas usinas de energia nuclear e, infelizmente, em algumas bombas nucleares, tá certo? Agora, na hora que esse núcleo se quebra, queria fazer aqui um comentário que nem sempre eu vou ter esses átomos filhos aqui. O processo, gente, ele é todo estatístico, tá certo? Eu posso ter a liberação de outros átomos que não esses, mas esses daqui são os mais frequentes. Mas é um processo bastante estatístico, tá? A questão é que, independente de quais sejam esses átomos aqui produtos da fissão, eu tenho conservação de energia, né? Na verdade, conservação de matéria e energia, conservação de quantidade de movimento, conservação de carga, tudo sendo atendido aí no processo de fissão. Bom, a fissão nuclear, ela acontece com núcleos que são muito grandes, tá certo? São núcleos muito prováveis de sofrerem o processo de fissão, de quebra. Agora, quando eu tenho átomos menores, eu tenho aqui uma grande probabilidade de ter uma fusão nuclear. O que é uma fusão nuclear? Você pega dois átomos, esses átomos se juntam e geram um átomo maior. Aqui tem um fluxograma de como que uma estrela transforma hidrogênio em
hélio. Essa reação aqui é chamada também de cadeia próton-próton. Então, olha só, falando bem por cima, tá, gente? Você pega dois hidrogênios, aperta, isso daqui vira um hidrogênio 2, um pósitron e um neutrino. Esse pósitron ele se aniquila com um elétron e libera dois raios gama. Esse hidrogênio 2 se funde com hidrogênio 1, transformando-se num hélio 3, libera raio gama também. Aqui do lado eu tenho essa mesma reação, tá certo? Ela está espelhada aqui. Esse hélio 3 se junta com esse hélio 3 aqui sobre alta energia, alta pressão. Ele se funde, ele produz um hélio 4 e libera mais dois hidrogênios. Em cada partezinha, em cada etapa, a gente tem aqui a quantidade de energia que foi liberada no processo. Se a gente for resumir tudo isso em uma equação mais simples, a gente tem aqui o seguinte, olha só, o que entra nessa reação? 4 hidrogênios, 2 elétrons. O que sai dessa reação? Um hélio completo, tá? Não é um núcleo de hélio, não, é um hélio completo, 2 neutrinos e 6 fótons e uma energia de 26,7 megaelectronvolt. Isso é milhão de electronvolt, ou 26,7 vezes 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, aqui a conversão de electronvolt para joule, tá certo? Bom, não precisa ficar preocupado com converter esse valor para joule, fique tranquilo, só acompanhe aqui o conceito. Essa reação aqui é a reação que ocorre em boa parte das estrelas, por exemplo, no nosso Sol. Falando no nosso Sol, vamos fazer uma continha aqui bastante divertida. Olha só, nessa reação de transformação de hidrogênio em hélio, como eu já tinha falado, você tem uma liberação de 26,7 megaelectronvolt, convertendo isso para joule dá 4,2 vezes 10 a menos 12. Bom, a massa de hidrogênio que eu converti em hélio é 4 vezes a massa de um hidrogênio, certo? Você pega a massa de um hidrogênio e multiplica por 4. Essa é a massa que virou hélio. Agora, olha a continha aqui que dá para a gente fazer. Bom, a potência irradiada pelo Sol é dada por essa relação, que é a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área vezes a temperatura do Sol elevada à quarta potência. A gente viu isso quando falávamos do processo de transmissão de energia em forma de calor por irradiação, né? Lei de Stefan-Boltzmann. Veja, eu coloquei aqui os dados do Sol. Por favor, não se assustem com as contas. Eu coloquei aqui a constante de Boltzmann, a área superficial do Sol e a temperatura da superfície do Sol, que é aproximadamente 5.778 Kelvin. Executei essa conta inteira e eu vi que o Sol irradiou uma potência próxima de 3,8 vezes 10 a 26 watts. Olha que maluco! São 3,8 vezes 10 a 26 joules a cada segundo que passa. Bom, o que isso significa? Bom, quando o Sol ele pega 6,7 vezes 10 a menos 27 quilogramas de hidrogênio, ele produz 4,2 10 a 12 joules de energia. Quanto de energia ele consome, quanto de matéria que ele tem que consumir, X, para produzir 3,8 10 a 26 joules de energia, que é o que ele libera a cada segundo? Fazendo essa regra de 3 aqui, para não deixar os químicos tristes, aqui, na nossa aula de nuclear tem uma regra de 3, a gente tem
o consumo de 6,1 vezes 10 a 11 quilogramas de hidrogênio a cada segundo. Por que a cada segundo? Porque essa energia aqui, esse watt, é joule por segundo. Então, cada segundinho que passou no seu relógio, o Sol consumiu na ordem de 6 vezes 10 elevado a 11 quilogramas de hidrogênio para ele brilhar. É assustador pensar que a rapidez com que ele consome energia é tão grande desse jeito. Mas fiquem tranquilos. Se a gente olha para essa massa aqui, 10 a 11 a cada segundo, a gente fala, meu Deus, daqui a pouco o Sol vai embora, né? Mas relaxa, porque a massa do Sol está na ordem de 10 elevado a 30 quilogramas. Então vai demorar muito tempo ainda para o nosso Sol morrer. Tudo bem, gente? A continha é assustadora, mas eu queria que vocês abstraíssem esses números aí e pensassem no quão legal e interessante é a gente conseguir fazer essa conta. Beleza? Basicamente a gente está juntando aqui um monte de coisa. A gente está juntando o nosso conhecimento de nuclear, aqui com a energia do decaimento. A gente está juntando o nosso conhecimento de calor aqui com a potência irradiada e está juntando o nosso conhecimento de química aqui com a regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um resuminho? Olha só, o processo de fissão nuclear, ele consiste em elementos pesados, que são instáveis, e eles se quebram em elementos mais leves, liberando energia. E a fusão nuclear, eu tenho elementos leves, que são amacetados, se fundindo em elementos maiores, que é o que ocorre em uma estrela. Tranquilo? Bom, depois dessa pesadíssima aula, ficaremos por aqui.